evangélico de Marcos, é o versículo 38. Só esse versículo 38. É capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, que Deus nos abençoe. Agradeço muito estar aqui nessa casa do Pai, dos nossos irmãos, está junto comigo. E Deus me perdoe se eu tiver ofendido alguém de vocês, viu? Que Deus me perdoe nós todos. Amém. Vigiais e orais para que... Será a caneta do meio aqui? É 14, né? É, 14, versículo 38. Glória a Deus. Amém. Vigiais e orais para que não entrais em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É só isso aí, viu? Olha, o Espírito está esperando, o Espírito de Deus está esperando para nos salvar, para nos levar para a glória do Senhor, né? Mas a tentação está no caminho também, porque é uma brecha. É uma brecha. Então nós temos que estar em oração, para não deixar que a tentação tome conta de nós, né? Porque a tentação está por aí. E a gente, para não cair nela, não voltar a cair nela, é orar, é jejuar, é ajoelhar, botar a cara no pó, porque Deus está aí, o Espírito de Deus está preparado, está no ponto para nos abençoar, para nos salvar e tirar da tentação. Mas a tentação que é uma brecha. E nós temos que sair dessa oportunidade da tentação. Pois por isso, a paz que nós temos, o que nós temos que fazer é orar e jejuar e botar a cara no pó. Pedir a Deus a nossa perdão para Ele, porque a tentação está no caminho aí, querendo uma brecha. E se a carne da gente é fraca, aí a gente não está em oração, cai mesmo. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Pastor Zé, para orar pelo irmão Giovanni que vai trazer a palavra. Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a colocar sobre os seus pés. Aleluia, com microfone ou sem microfone. Nós estamos aqui adorando aquele que tudo pode, aquele que ouve o grito, aquele que ouve o gemido. Ele ouviu o gemido de Ana, ele ouviu e ouve, amém? Aleluia. Pai, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, por esses anos de vida. Obrigado por esses meses. Obrigado, meu Pai, por esses dias. Estamos já, meu Pai, entrando no quinto mês do ano, mais 7 meses termina o ano. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela tua graça, misericórdia e teu amor. Nós não sabemos como é que vai ser amanhã, como é que vai ser, mas tu sabes, Senhor. Está tudo no teu controle, Pai. Senhor, nos ensina a viver o teu propósito, o teu chamado teu em nossa vida. Pai, eu te apresento a tua igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Casa de Oração em Marabá. Te apresento, meu Pai, o irmão Giovanni, meu Pai, que vai trazer a tua palavra, que vai ler a tua palavra, que vai explanar a tua palavra, Senhor. Senhor, que não vai estar o meu, o nosso, o dele pensamento, mas vai estar, meu Pai, direcionado pelo teu Espírito, ó Espírito Santo amado, Consolador, Professor. Senhor, toma nas tuas mãos cada dia o irmão Giovanni e a cada um de nós, direciona o teu servo, meu Pai. Cumpre, Senhor, a tua palavra, o qual tem falado, Senhor, que vai usar, está usando a cada dia o irmão Giovanni, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos, amém. Com todos, o irmão Giovanni, para a glória do Pai. Toda amada igreja, com a paz do Senhor. Irmãos, antes de ler essa palavra,
cheguei tarde, entendeu? E o inimigo, ele é sujo, é malicioso, entendeu? De qualquer forma, ele às vezes quer afrontar a gente, quer porque quer mesmo, entendeu? Às vezes a gente tem que pensar muito antes da gente não entrar em pecado. Às vezes a coisa acontece com a gente, às vezes na hora da gente sair de casa para a igreja, e às vezes ali no momento ali, se você não vigiar, não falar para Deus, ele usar as palavras do Senhor, porque senão às vezes você cai até em pecado, entendeu? Em tentação, entendeu? No dia a dia. Eu sei que Deus tem dado livramento para minha filha hoje. Para minha filha, hoje eu fui a montar na moto para sair. Na realidade, até na hora que eu de sair para casa, foi tribulação de lá até aqui, né? Então, o demônio, ele é sujo, entendeu? E o Espírito Santo da verdade, irmão, eu não sei o porquê, mas ele escolheu essa palavra para mim estar pregando hoje essa palavra aqui, né? Eu não sei de que forma, né, ele vai me usar, mas eu creio que se ele colocou essa palavra é porque é para ser ela, né? E eu creio desde o começo, quando a irmã Bruna ela pregou uma palavra aqui, eu senti que é essa palavra mesmo que ele quer que eu pregue. Confirmou a palavra, né? Confirmou a palavra do Espírito Santo. Confirmou. Lucas, deixa eu caçar aqui. Lucas 4. Lucas 4, 31, 36. Bora se colocar de pé. Reverência ao poderoso nome do Senhor. Trinta e um até o versículo 36. Entendeu? A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu em Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinou nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos-nos contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos. Bem sei que eis o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dali. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, pois e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder a eles sair. Amém, glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, tu sabes, ó Senhor, essa palavra que tu tem colocado, Pai. Eu sei, Senhor, que eu não consigo, mas contigo eu sei que eu vou longe, Pai. O Senhor possa, Senhor, trazer essa tua palavra, Senhor, que ela possa percorrer no coração, Senhor, de cada um que estão aqui, Senhor, na memória, Senhor, de cada um deles, Senhor, porque eu sei, Pai, porque tu tem colocado, Senhor, essa palavra. Eu não sei porquê, mas tu sabes, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia, Senhor, usar, Senhor, não só eu, mas como cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, curando, transformando, libertando, convertendo, que
que essa palavra sirva de lição para cada um de nós, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, desde já te agradeço por mais esse dia, por mais essa noite maravilhosa. Amém. Ele desceu em Cafarnaum, na cidade da Galileia, e o ensinou nos sábados. Jesus partiu para a Galileia e ensinou aquelas pessoas no sábado. E a gente sabe que nos sábados tem gente que não trabalha no dia de sábado, né? Tem gente que não fica nesse dia de sábado, fica em casa, não faz nada, não trabalha, fica só ali. Então ele estava ensinando, então Deus ensinava essas pessoas que estavam ali, essa multidão. Eles admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. Deus, ele é autoridade em nossos corações, na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes o demônio ele tenta nos afrontar de uma certa forma, mas quando a gente usa a palavra de Deus, ela transforma ali e liberta aquela pessoa que está endemoniada, aquela pessoa que está passando por alguma enfermidade. E esse poder que o Senhor tem nas mãos é uma maravilha. É uma maravilha que vem da sua mão. É um poder de cura, um poder de milagre, um poder de transformação na vida do ser humano. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo. Este clamou em alta voz. Ele gritava em alta voz porque ele tinha visto Jesus. O demônio tinha visto Jesus. Ele clamava em alta voz, dizendo que ele era santo, filho de Deus. Então Jesus, ele é santo, ele é o Filho de Deus. Então Jesus, ele expulsou aquele demônio ali que estava dentro daquela pessoa. Aqui fala no 35, no 34, 35, dizendo-a: quem temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E ali, aquele pessoa que estava sendo endemoniado, saiu aquele demônio de dentro dele, e ele não sentiu nada. Porque às vezes, quando a pessoa está numa igreja aqui, a pessoa se manifesta o demônio ali, às vezes passa um tempo para sair daquela pessoa ali, passa um tempo assim determinado, né? Tipo uma meia hora, 1 hora, 2 horas, né? E às vezes a pessoa ainda não está em santidade, né? E Deus, como ele é santo, né? Que ele está dizendo que ele é o santo de Deus, é o Filho de Deus, ele é santo, Nazareno, que morreu na cruz por mim, por você. Então ele repreendeu ali e saiu aquele demônio. E assim é a nossa vida também. Nós temos que estar repreendendo a vida de uma pessoa que tenta às vezes afrontar. Ou às vezes você estando em casa, ou no serviço, entendeu? A gente tem que repreender que às vezes o demônio levanta ali do nada para falar uma palavra contra você, entendeu? Para te depois colocar para baixo. Às vezes para você ficar com raiva, entendeu? Tá magoado por dentro, entendeu? E é isso, às vezes a gente tem que pegar e repreender naquele exato momento ali, entendeu? Porque como Jesus, ele tem esse poder de repreender e tirar aquela enfermidade, aquele demônio, você também tem, entendeu? Tem o poder de curar, tem o poder de fazer maravilhas. E maravilhas é o poder de cura, é o poder de curar enfermidades, é o poder de autoridade, é a autoridade do Senhor, vindo do Senhor, Cristo Jesus. E veio espantando sobre todos os falavam aos outros, dizendo: que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder? E saíam. Então aquelas pessoas que estavam lendo se maravilhavam com o poder do Senhor, que é tremendo. A irmã Bruna ainda agora falou sobre a questão do mar. Que poder grande é esse que esse Deus tem? E ele usou de uma pessoa, né? A pessoa só levantou o cajado e o mar se abriu
e a terra estava sequinha, aquelas pessoas passando, o escolhido do Senhor ali. Então é assim, a gente não tem que temer o demônio não, a gente tem que repreender, a gente tem que orar, entendeu? Porque tudo resolve através de oração, através de repreender, através de você às vezes quer curar ali uma pessoa ali e você colocar a mão. Se você sentiu vontade de orar, sentiu vontade de orar pelaquela pessoa, você vai lá e ora, coloca a mão e repreende em nome de Jesus. Porque às vezes pode ser até o demônio ali que está ali, né? Ali naquela pessoa, que na realidade é mesmo, entendeu? E é isso, a gente tem que estar repreendendo, tem que estar falando em nome do Senhor Jesus que vai sair aquele demônio ali. Então a gente, cada dia que a gente passa, cada dia que a gente está na igreja, ou seja, em casa mesmo, em casa que você tem que estar mesmo, ativo. Porque às vezes você está ali é o momento de você ter, o momento de você e Deus, ou seja, dentro do quarto, ou seja, dentro do banheiro, ou seja, dentro da sala, ou seja, de manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, orando, pedindo para Deus autoridade, porque da mesma forma que Deus ele tem esse poder de afastar de uma vez por todas as trevas, você também tem. Você também, João Vitor, que recebeu esse dom, você também tem. Então você, na hora que você for orar, você ora mesmo assim com autoridade, porque Deus ele te deu esse dom, foi para tu orar pelas pessoas, aquelas pessoas que estão com enfermidade, aquela pessoa que você sente vontade de orar por elas, entendeu? Ali vai sair uma cura, vai sair um milagre. O dom esse é um dos dons de maravilhas, esse dom de cura, entendeu? É um dos dons de maravilhas que ele recebeu hoje. Então, meu irmão, se Deus te deu esse poder, é porque Ele quer que você ande no caminho dele, é porque Ele quer que você esteja no pé dele, entendeu? Porque Ele tem uma coisa grande para ti, eu não sei, só é o Senhor Deus e você, entendeu? O Senhor Espírito Santo e você. Então a gente tem que ativar esse dom que está em ti, entendeu? Tem que ativar, porque ele na realidade ele já está aí no momento certo, né? O Espírito Santo vai te pegar e vai te usar ali. Porque eu tenho certeza que da mesma forma que acontece também na vida do meu pai ele não é crente. Meu pai não é crente, pela graça do Senhor. Ele não é crente. E ele tem um dom de maravilha, entendeu? E só que ele tem, eu percebi uma coisa nele, que ele tem muita fé. Ele tem muita fé. Então hoje em dia a gente tem que pedir fé. Muita fé. Entendeu? Crer nele. E outra também que eu percebi, que nós estamos aqui no culto hoje, nós estamos todo mundo frio, assim, em questão de dar glória, em questão de agradecer, entendeu? Eu não falo não é só de mim não. Entendeu? Nós estamos aqui no culto. Normalmente nós ficamos alegres, bate palma. Às vezes nós se levanta, entendeu? Canta. E hoje o culto tá frio. Tá frio. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas tá. Entendeu? Então, vem desde lá de casa essas tribulações, essas coisas. Entendeu? E eu não sei o que é que algum de vocês estão passando, entendeu? Na vida de vocês. Só quem sabe é Deus, só quem sabe é aquele lá do céu, né? Mas eu quero falar pra você que está escutando agora, que você tá com Deus, entendeu? Dê um glória para Jesus, entendeu? Dê um glória para Jesus, pede o dom que você tem dentro de você, ativa ele, entendeu? Porque eu tenho certeza que da mesma forma que Deus ele expulsou esse demônio de uma pessoa, ele vai fazer muitas coisas grandes, maiores na sua vida, entendeu? Então a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, entendeu? A gente tem que crer nele, porque sem ele nada a gente consegue fazer, entendeu? Sem ele nada a gente consegue fazer. Tem momentos que a gente está desalegre, não está feliz. Aí eu tava lá em casa, eu tava saindo tão apressado, não deu nem de eu ler, não deu nem de eu ver a mensagem. Eu só abri e não deu nem de eu ver a mensagem do irmão Zé, entendeu? Eu tava apressado. Então é assim. Então Deus, o demônio, ele queria botar um impedimento ali de eu vir para a igreja hoje. Eu creio que ele queria fazer isso, entendeu? Eu percebi. Ó, o capacete ficou lá na casa da minha sogra, tive que ir lá buscar. Minha filha, ia montar na moto,
E aí a minha esposa estava com a menina, de repente a menina apareceu bem na minha frente. Eu fui aí a perna pegou na menina, a menina bateu a cabeça na moto. Meu irmão, eu vou te falar, é cada coisa, entendeu? Eu fiquei, naquele momento eu fiquei sangrado comigo mesmo, não mais não foi porque eu fiz, né? Não foi porque eu fiz. Aí eu fiquei pasmado com aquilo. Aí logo veio na minha cabeça o quê? É o inimigo. Eu vou pra igreja, eu peguei lá e fui buscar o capacete. Então é assim, o demônio a gente tem que entender, gente, a gente tem que entender que, ou seja em casa, ou seja, a gente estando em casa, às vezes ali, ou seja, o marido, ou seja, a esposa, às vezes fala uma palavra, às vezes fala uma coisa para te colocar para baixo, às vezes a gente tem que orar ali, naquele momento ali, ou então tem que ficar atento, repreender, entendeu? Porque, moço, às vezes essas são pequenas coisas que te colocam para baixo, é pequena coisinha, no dia a dia, pequena coisinha. Então é isso. Você tem que entender, essa palavra de Deus, ela está falando aqui, e você tem que entender que a gente tem, o Deus, o Todo-Poderoso, ele tem um poder muito grande, entendeu? E essa graça é compartilhada com cada um de nós. Esse poder, ele compartilha com cada um de nós, para a gente fazer a vontade dele, entendeu? A confirmação veio através da questão da irmã Bruna, que ela falou sobre a questão da manga. E eu fiquei pensando, isso é os frutos que Deus tem a nos oferecer. Então nós temos que fazer o quê? Andar em santidade. Qual é essa santidade que a gente tem que andar nessa santidade? Essa santidade que a gente tem em oração, dentro de casa. Às vezes a gente está passando por uma tribulação, a gente vai lá e ora. Às vezes a gente está passando por uma tribulação, a gente vai lá e repreende. A gente tem que entender que a gente tem um Deus que é poderoso na minha vida e na sua. Entendeu? Então a gente tem que colocar os nossos planos, nosso planejamento na mão do Senhor. Como é que eu vou colocar esse planejamento na mão do Senhor? Porque Ele tem um propósito na minha vida, isso eu sei. Ele tem um propósito na minha vida e na sua. Então a gente tem que colocar, orar e pedir para Ele as armaduras, pedir para Ele os frutos, porque os frutos, na realidade, pedir para batalhar por nós, entendeu? Pedir os frutos nós já tem, que Ele já deu. Então a gente tem que só ativar esses frutos, para a gente poder batalhar com o Senhor. E aí a gente tem que, nas vezes que a gente estiver orando, a gente tem que pedir o quê? Ó Senhor, o que Tu queres que eu te faça? O que Tu queres? Você me escolheu para me estar aqui hoje, você me escolheu para me estar naquela igreja ali. Tu queres que eu te faça o quê? A gente tem momentos na vida da gente que a gente tem que falar assim para o Senhor, entendeu? A gente tem que falar tipo assim também para o Espírito Santo de Deus, entendeu? O Espírito Santo, ele é calmo, é tranquilo, entendeu? E ele é uma pessoa, é um ancião que nos ensina a cada dia a gente andar no caminho do Senhor. Então a gente tem que estar muito alerta sobre essa situação, a gente tem que estar muito alerta, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou no banheiro, ou na cozinha, ou no lugar que você vai. Às vezes o inimigo usa uma pessoa ali, quando você menos espera, o demônio está querendo te atingir, entendeu? Então a gente tem que repreender isso aí, entendeu? Porque isso aí não é coisa de Deus. Já pensou, a gente está dentro da igreja, o som do vizinho do lado está maior do que o da igreja, entendeu? Não pensou um negócio desse? Ou o som tudinho, ó. E aí assim, quando a gente está em guerra é desse jeito. Mas eu entendi também, na hora de sair de casa, eu entendi também que eu entendi o quê? Poxa, está acontecendo essas coisas, é o inimigo. E eu pensei o quê? Eu pensei assim, não, mas eu não vou desistir não. Porque eu tenho um Deus poderoso, na minha vida. E os irmãos lá estão tudo lá me aguardando, o pastor Zé, a irmã Bruna está me aguardando lá para me pregar hoje, e o demônio está querendo fazer isso. Não, aqui não. Aqui não tem lugar para ti não, aqui tem lugar só pro Senhor dentro do meu coração, dentro da minha memória. Porque para ti não tem não. Então é assim, a gente tem que ter momento na vida da gente que a gente tem que ser muito mais além do que aquela raiva que você passou. Entendeu? A gente tem que ser muito mais além, pensar mais naquele céu. Entendeu? E aí isso é a palavra que tem para você essa noite, é essa. Entendeu? Permaneça nele, confia nele, porque ele é o Todo-Poderoso, é ele que faz milagre, é ele que faz cura, ele é o Altíssimo, é o Rei dos Reis, é os médicos dos médicos, é o que veio e que vai fazer ainda na sua vida. Então se você que está cansado, você que está oprimido, você que está magoado com alguma coisa, deposita a sua confiança no Senhor, deposita a sua fé no Senhor,
Ah, eu não tenho fé, não, mas pede pro Senhor fé. Ah, eu não tenho amor, mas pede pro Senhor amor. Ah, eu queria quebrantar meu coração. Pede pro Senhor quebrantar teu coração. Eu tenho certeza que vai passar uma tribulação, mas é assim. Entendeu? É assim, se eu passo tribulação, né? Deus passou tribulações, por que vocês não vão passar? Por que eu não vou passar? Entendeu? Deus passou 40 dias, 40 noites passando por tribulação do capeta. E Deus, ele superou e ele fez milagres. Ele recebeu milagres, fez milagres, testemunhou, né? Pregou a palavra do Senhor. E ele quer o que de mim e de você? Quer isso também. Quer que a gente